a famosa oração do Pai Nosso. Venha o teu reino significa venha o teu governo, faça-se a tua vontade. E nós tratamos sobre isso em maio, falando sobre venha o teu reino sobre as nossas famílias. Trabalhamos fortemente nisto, foi um tempo muito precioso. E no mês de junho nós falamos sobre venha o teu reino sobre as nossas finanças. Eu fiz um resuminho. Tiago vai colocar para mim ali, Tiago, por favor, um resumo que eu fiz aí, para relembrar você. Venha o teu reino sobre as nossas finanças. No primeiro domingo, no dia 3 de junho, nós falamos sobre venha o teu reino, e o tema foi o poder das primícias. Poder das primícias. Quando nós mostramos aqui o exemplo clássico das Escrituras da oferta de Abel. Abel, que era irmão de Caim, né? Diz a Bíblia que ele separou o melhor, o primeiro e o melhor para Deus. E ele foi recebido, e a sua oferta foi recebida, do seu irmão não. Porque o seu irmão, passado algum tempo, lembrou, e aí ofertou a Deus fruto do seu trabalho. Abel era pastor de ovelhas e Caim agricultor. O problema não é que um ofereceu um cordeiro e o outro ofereceu fruto da terra. O problema não é esse, o problema foi que ele não ofereceu as primícias. Então, aprendemos sobre o poder das primícias. Honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros. O segundo tema, segundo domingo, nós falamos sobre o dinheiro da perspectiva de Deus e da perspectiva do homem. Falamos das duas teologias ou duas teorias, da riqueza e da pobreza. Mostramos a distinção de uma coisa e de outra. Na terceira semana, que foi semana passada, nós falamos sobre ser amaldiçoado ou ser abençoado. Começamos lá em Deuteronômio 30, 27, 28, 30, mostrando que Deus, o projeto de Deus para a nossa vida é que sejamos abençoados. E em Deuteronômio 30, Deus fala, olha, eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Deus diz, escolha, pois, a vida, escolha, pois, a bênção. E muitas vezes nós escolhemos o caminho da maldição. E exemplificamos com a vida de Acã. Acã, que participava do povo de Israel, lá em Josué capítulo 6, 7, na tomada de Jericó. Jericó era a primeira cidade que eles iriam assumir, dando a eles a entrada a Canaã, né? ao novo tempo da vida deles. E por causa disso, Deus pediu para que ordenou que eles separassem tudo, não ficasse com nada, tudo pertencia a ele, queimasse tudo, só ficasse com as coisas boas. E Acã roubou a Deus, escondeu a Deus, colocando dentro da sua casa aquilo que não lhe pertencia. Preste atenção aqui. Todas as vezes que eu e você colocamos dentro da nossa casa aquilo que não nos pertence, nós seremos amaldiçoados. Você já viu um traficante abençoado? Ele ganha dinheiro, não ganha? Ganha dinheiro. Mas aquele dinheiro é produto de roubo, é dinheiro iníquo. Ele se torna amaldiçoado. Todas as vezes que você se apropriar de algo que não pertence a você e trouxer para dentro da sua casa, você não será abençoado. E nós mostramos, pelo princípio da palavra, que o princípio do dízimo é exatamente isto. Ninguém dá o dízimo. Nós devolvemos aquilo que pertence ao Senhor. Por isso que quando eu descobri isto, eu tomei a providência de, como eu recebo rigorosamente no dia 1º dia útil, 15º dia útil, então eu já faço as minhas transferências do meu dízimo programada por 12 meses, no dia exato. Eu faço isso. Porque eu não quero trazer para dentro da minha casa algo que não me pertence. Isto não será bênção para mim.
Tem muita gente, como eu citei aqui um caso esses dias com nossos homens ali, um prestador de serviço que veio aqui uma vez, e eu dei atenção para ele, eu vi ele com um problema na perna, orei por ele, tinha um problema nos seus ossos, orei por ele, e ele se comoveu naquela oração. Depois, na outra vez que ele veio, ele falou assim: pastor, você pode orar por mim por um outro motivo? Eu falei: posso. Qual é? Financeiro. Pois não, oro sim. Falei: antes de orar, deixa eu fazer 2 perguntas para você, me permite? Permito. Como é que é a sua experiência com Deus? Eu já pertenci a uma igreja, mas eu estou afastado e tal, estou longe de Deus. Tá, então tá. Deixa eu perguntar para você só quer abençoado financeiramente ou você quer um pouquinho mais? Não, eu quero mais. Então você precisa se reconciliar com Deus. Eu vou fazer a primeira oração para você reconciliar-se com Deus. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu fazer a segunda oração para você. Você conhece o princípio do dízimo? Conheço. Você tem sido fiel? Não. Falei: não, então não vou orar pela sua vida financeira, só vou orar pela sua reconciliação com Deus. Porque não há oração que resolva o seu problema. Deus não abençoa os infiéis. Não abençoa. Você pode morrer de orar, levar para tudo quanto é igreja que você quiser, não adianta. Falei: então eu vou orar para que você reconcilie-se com Deus e seja fiel a Deus. Então orei por ele. Aí ele topou, orei por ele. Porque não adianta, irmão, nós temos que ser claros. Deus não vai contra os seus princípios. E hoje eu quero compartilhar com você um texto muito simples, muito claro, eu vou ser muito objetivo, de como eu e você podemos provocar milagres. Porque milagre não cai do céu. Milagre não cai, não adianta ficar esperando, olhando para o céu, que ele não vai cair do céu. E eu quero exemplificar para você, eu fiz uma lista aqui. Milagres ao longo das Escrituras foram provocados. Eu já fucei isso para tudo quanto é lado. Eu arrisco afirmar que não tem, arrisco porque eu não conheço tudo. Pode ser que você amanhã descubra. Tem gente que é assim, né? É louco para descobrir coisas que o pastor falou que não é bem aquilo, né? Aquilo que o pastor falou que é aquilo, ele não põe em prática. Mas aquilo que ele acha que não é aquilo, ele vai fuçar, ele perde a semana pesquisando no Google para achar um pelinho para vir. No problem, manda para mim um e-mail, osmar@cgbr.com.br, vou ter prazer em aprender com você. Mas eu quero ousar dizer para você que eu não encontrei na Bíblia nenhum milagre que caiu do céu. Todos os milagres que eu vi na Escritura até agora, todos eles foram provocados. Você pode dizer essa frase, milagre não cai do céu, milagre é provocado? Você pode dizer isso, por favor? Milagre não cai do céu, milagre é provocado. Você pode falar para o seu irmão do seu lado aí, fortalecê-lo com essa afirmação? Olha, milagre não cai do céu. Milagre não cai do céu. Olha, vou citar para você rapidamente. Olha, o Nadinho falou aqui, quando esteve aqui, o pastor Nadinho, da vida de Abraão. A Bíblia diz que Abraão foi um dos homens mais ricos da sua geração. Foi um homem super abençoado. Mas o milagre na vida dele não caiu do céu, porque antes de instituir o dízimo na lei, ele dizimou, ele abençoou, ele ofereceu. Então ele provocou o milagre na sua vida financeira. Você se lembra do instrumento que Deus deu para Moisés operar milagres? Você se lembra qual foi ele? Uma vara. Aquilo era símbolo de autoridade. Quando Moisés clamava a Deus, Deus falava para ele: Moisés, não clama a mim, já te dei autoridade, já te dei poder, usa o que eu te dei, Moisés. Então o milagre não caiu do céu, o milagre foi provocado. Moisés, ao longo as 10 pragas que foram liberadas no Egito, Moisés provocou aquilo. A abertura do Mar Vermelho, a água saindo da rocha, milagre foi provocado o tempo inteiro no Velho Testamento, através do ministério de Moisés. A capa de Elias. Deus
tinha dado ao profeta Elias uma autoridade, uma graça, simbolizada na sua capa. E o texto que eu vou ler de Eliseu aqui me lembra disto. Havia uma autoridade, havia algo. Eu quero colocar na sua mente hoje esse princípio. Os milagres que vão acontecer na sua vida vão acontecer com base naquilo que Deus já te deu. Com base naquilo que Ele já colocou nas suas mãos. Se você captar só isto, você captou a mensagem. Milagres vão acontecer na minha e na sua vida a partir daquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Já está em você, já está dentro da sua casa. Como diz Provérbios 15:6, na casa do justo há um grande tesouro. Deus tem colocado tesouros na sua casa, tesouros na sua vida, dons na sua vida, talentos em você, capacidades em você, e você está esperando ele está esperando você. Por isso que não está combinando o negócio. Mas você vai sair daqui hoje, não vai esperar mais nada. Você vai sair aqui que nem o servo da parábola dos talentos lá. Saiu imediatamente. Porque na parábola dos talentos, Deus fala claramente, Jesus falando sobre a parábola, a um ele deu 5, a outro ele deu 2, a um ele deu 1. De acordo, cada um de acordo com a sua capacidade. E os 2 que multiplicaram, dobraram o que receberam, os 2 que dobraram o que receberam, diz a Bíblia, que eles saíram imediatamente, creram naquilo que foi dado a eles e saíram imediatamente. Não esperaram acontecer, cair do céu. Então, a capa de Elias, a unção sobre Eliseu, porque às vezes essa capacitação para o milagre, isso para você provocar milagre, às vezes vem de uma forma física. Vem a vara, a capa, mas às vezes não, é uma forma mais sutil, não visível, como a unção, por exemplo, que estava sobre Sansão. Não era algo visível, mas era algo presencial. Ele sabia, havia um toque de Deus, ele confiou naquilo. Então esta capacidade para provocar milagres, quero deixar bem claro para você, às vezes vem através de algo físico, notável, palpável, outras vezes não, e nós precisamos discernir, para que nós possamos fluir nisso. A oração e o jejum de Josafá foram armas que Deus deu para ele provocar milagres. A oração e o jejum de Neemias, de Esdras. Então você veja tudo coisas que Deus colocou nas mãos dele. Capacidade para orar, capacidade para interceder. É isso que provoca milagre. Os homens que estão vindo aqui às quintas-feiras de manhã, as mulheres, é a arma que Deus te deu. Você está usando o que Deus te deu. Deu o que deu para você? Perna, Deus deu braço, Deus deu voz, Deus deu carro, Deus deu condição, Deus deu para você uma estrutura. Tudo isso está dado. É você que tem que entrar nisso para que você possa provocar os milagres. Outro item que eu coloquei aqui, a funda de Davi. Foi um objeto que Deus colocou nas mãos dele. E através daquilo, ele derrotou um gigante. O que derrotou o gigante? Foi a pedra? Foi a pedra? Foi o poder de Deus, mas ele usou, preste atenção, ele usou o que ele tinha nas suas mãos. Muitas vezes você não tem alcançado milagres porque você ainda não identificou aquilo que Deus te deu. E não identificando, você não está usando. E Deus vai mostrar para você hoje aqui, e nós vamos acabar essa reunião ungindo todos vocês, as mãos de vocês que simbolizam os dons e talentos, para que algo grandioso aconteça na sua vida. Antes de entrar nisso, no texto que eu vou ler, abra comigo Êxodo capítulo 31. Você vai ver que a unção sobre os artesãos do tabernáculo. Deus queria construir um tabernáculo e ele ungiu esses homens, ele ungiu alguns homens para que eles pudessem ser instrumentos nas mãos de Deus, como alguém que ia construir algo, e eles precisavam de uma unção para isto. Êxodo capítulo 31, versículo 1 até o 5. Veja que interessante isto. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus.
Como é que eu enchi do Espírito Santo de Deus? Como é que isso se tornou visível na vida deste homem? Olha aqui que interessante. Dando-lhe destreza, dando-lhe habilidade e plena capacidade artística. E para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Quero chamar a sua atenção para isto. Deus tinha um propósito, construir o tabernáculo. Ele identificou alguns homens, algumas tribos e alguns homens que ele, Deus, já havia dado para eles alguns dons. Alguns dons. Porque nós somos assim, um tem um dom para uma coisa, tem gente que tem habilidades manuais. A minha esposa, por exemplo, tudo que ela põe a mão, ela aprende. Aprende fácil. Eu não tenho tantas habilidades manuais, eu tenho outras habilidades. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui? Que a partir do momento que Deus mostrar para você a sua habilidade, e é por isso que nós vamos ungir as suas mãos aqui hoje, aqui está o ponto que eu quero destacar para você. O Espírito Santo de Deus vem sobre nós e nos unge, nos capacita. O que é isto? Ele potencializa um dom natural que ele te deu para você executar coisas belíssimas. Foi isso que ele fez com esses homens. Eu enchi com o meu Espírito Santo e dei a eles habilidade. É lógico que eles tinham. Ele já tinha algo natural, mas Deus deu a eles muito mais, deu a eles algo sobrenatural. Naturalmente eles tinham habilidade, Deus deu a eles algo sobrenatural. É assim que Deus faz. Se você for olhar o exemplo de Davi clássico, Davi, qual que era o instrumento que ele tinha para encarar o gigante? Era a funda, ele não tinha outro. Saul quis colocar para ele uma armadura, não deu certo. Então Deus pegou aquilo que ele tinha, Deus pegou aquilo que ele já tinha e potencializou aquilo com a unção do Espírito Santo sobre ele. E quando ele pegou a funda, Deus pegou aquela pedra, ele atirou a pedra, o Espírito Santo teleguiou aquela pedra, e aquela pedra atingiu no lugar certo, não sei que distância. E a Bíblia diz que Golias usava capacete, devia ter uma abertura mínima naquilo lá e não tinha mira laser. A mira laser foi o Espírito Santo, pegou aquela pedrinha e fez isso, ó, a partir do que Davi já tinha. Fui claro ou não? Se você não captar isso, você não vai captar a mensagem. Captou? Entendeu? Então bora lá. 2 Reis capítulo 3. 2 Reis capítulo 3. Vamos ver uma história aqui. Em cima dessa história nós vamos extrair uma lição importantíssima aqui. Aqui é o momento que Elias tinha sido levado aos céus num carro de fogo. Eliseu assume como seu sucessor. E Eliseu, ao assumir... Dá um pouquinho mais de retorno para mim aqui, Mateus. Eliseu, ao assumir, o que aconteceu? Ele pediu algo para Deus. Capítulo 2, 2 Reis 3. Ele pediu unção dobrada do que havia sobre a vida de Elias. Elias foi um baita de um profeta, aquele que profetizou lá contra Baal e aquela loucura toda, 3 anos e meio sem chuva, e cara tremendo. Eliseu, que foi seu sucessor, pediu a ele só o dobro do que ele tinha, e Deus deu. Deixa eu dizer algo para você. Deus gosta de gente com pedido ousado. É, Vitor? Deus gosta de gente que provoca ele. Tem gente aqui a fim de provocar Deus? Vocês são tudo assim, não, tá bom assim, ó vida, ó céus, ó azar, tá bom assim. Sou pobre, 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 de maré, 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 e vou assim. Deus gosta de gente de visão.
Dwight Lyman Moody dizia o seguinte: Deus, o mundo ainda não viu um homem completamente entregue nas mãos de Deus e que terá tudo de Deus. Porque terá tudo de Deus aquele que for completamente entregue nas mãos de Deus. Se você pegar a lista dos heróis da fé de Hebreus 11, você vai ver que era gente que se jogou mesmo no negócio. Nós somos muito comedidos, meus irmãos. Para algumas coisas que nós devíamos ser comedidos, cautelosos, prudentes, a gente não é. Mas para outras coisas que nós deveríamos se jogar com tudo, que é em Deus, nos seus propósitos, nos seus sonhos, a gente não, faz conta, faz cálculo, pensa, deixa para amanhã, depois deixa para depois da manhã e não faz nunca. Eliseu foi chamado por Deus, Deus o escolheu, disse para Elias: unge a Eliseu para ser sucessor em seu lugar. Eliseu começou a andar com Elias e falou: bom, o meu desafio será grande, a minha capacidade é pequena, então eu quero o seguinte, eu quero a unção dobrada que está sobre você. Eu não quero a sua unção, eu quero a unção dobrada. Unção é capacitação sobrenatural para algo. Isso que significa unção. E os estudiosos, teólogos, compararam o ministério de Elias, o ministério de Eliseu, e viram que ele fez exatamente o dobro de milagres que Elias fez. Porque ele pediu a unção dobrada, Deus deu. Deus deu. Então, vamos aqui ver essa história então. 2 Reis capítulo 3, versículo 1. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel. Jorão, vão aparecer 3 reis aqui. 2 têm nome e o outro foi ocultado o nome, que era o rei de Moabe. Então, Jorão, filho de Acabe. Acabe era aquele maluco que reinou sobre Israel, fez ídolo pra caramba. Elias foi lá e decretou a falência toda, fez descer fogo do céu e aquela loucura toda, casada com Jezabel. Reinou no seu lugar Jorão, filho de Acabe. No 18º ano de Josafá, rei de Judá, 2 reinos, 2 realidades, 2 territórios, Israel e Judá. Em Israel reinava Jorão e em Samaria e Judá reinava Josafá. No 18º mês, Josafá, rei de Judá, reinou 12 anos. Jorão fez o que era mal perante o Senhor. Olha, isso aqui é importante. Ele não agiu corretamente. Ele tinha um pai que foi louco. Ao invés de ele deixar a loucura para o pai lá, esse negócio passou para ele. Ele reinou 12 anos, fez o que era mal perante o Senhor. Porém, não tanto como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal, o altar de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, e então não se apartou deles. Versículo 4. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava seu tributo ao rei de Israel, com 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, tendo, porém, morrido Acabe, mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Deixa eu dar uma pausa aqui.
saíram para a guerra, fizeram aliança, vamos embora. Josafá pergunta para Jorão, para o caminho nós vamos. Já que você está a guerra contra você que está me chamando para ser seu parceiro, caminho nós iremos. Ah, vamos por aqui, vamos embora. 7 dias depois, faltou água. Por que isto aqui? Primeira lição que eu tiro desse texto. Não me consta aqui que Jorão, que era um cara meio religioso, né? Ele é aquele cara que fazia as coisas pela metade. Ele não fazia tal coisa, mas fazia outra. Não era integral, ele não era inteiro. Tirou as colunas de Baal lá, mas não vivia corretamente. Portanto, ele não consultou ao Senhor. Ele não consultou ao Senhor. E Josafá foi na dele. É um perigo você seguir alguém que não ouve a Deus. 7 dias depois, faltou provisão, faltou água. Não tem como fazer nada sem água, meus irmãos. Faltou água. Agora, a segunda lição que eu tiro aqui. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Então exclamou o rei de Israel. Olha aqui que interessante. E agora, será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Quando deu ruim o negócio, ele passou a culpa para Deus. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque muitos planos, muitos projetos, nós começamos sem consultar a Deus, sem consultar ninguém. Depois, quando dá errado, nós queremos culpar alguém. E ele aqui na maior cara de pau, será que Deus não vê isto? Por que ele não consultou a Deus antes? E ainda levou... Na roubada que ele estabeleceu, levou ainda outros 2 reis e outros 2 exércitos junto com ele. Terceira lição. Josafá entra em cena. Imediatamente Josafá foi consultar a Deus. Josafá percebeu o seguinte: eu entrei numa fria aqui, esse cara não consultou a Deus, e eu também fui de embalo, fui aí, não perguntei nada, as bases não estavam bem claras, a coisa estava mal combinada, agora deu ruim, espera aí, vamos parar tudo. Aí Josafá, que era um homem temente a Deus, resolveu consultar ao Senhor. E como é que ele consultou ao Senhor? Procurando um profeta para falar da parte de Deus, procurando a palavra de Deus. Porque lembre-se, no Velho Testamento, a palavra não estava na mão do povo. Eles tinham que ir ao profeta. E aí então, ele vai e pergunta: será que não há profeta do Senhor para que possamos consultar ao Senhor por meio dele? No versículo 11... Não há aqui algum profeta do Senhor para que possamos consultá-lo ao Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, nós estamos no lugar em que Eliseu vive, o filho de Safate, aquele que deitava água sobre as mãos de Elias, ou seja, aquele que andava com Elias, aquele que era discípulo de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. E então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu, versículo 13, ao saber que o rei de Israel, Jorão, que era aquele, filho de Acabe, que tinha dado uma canseira lá no povo de Israel, governado mal, quando Eliseu soube que ele estava ali para consultá-lo junto com Josafá, Eliseu se recusou. Olha aqui o verso 13. Ele disse para o rei Jorão: que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai. Eu não tenho nada com você. Vai buscar os profetas do teu pai. Os profetas lá de Baal que teu pai servia. E aos profetas de tua mãe, Jezabel. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu:
Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, se eu não respeitasse, não tivesse respeito por Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Outra lição que eu extraí do texto aqui. A importância de nós termos credibilidade. Não perca a sua credibilidade. Seja honesto em tudo que você faz. Quando der a sua palavra, cumpra a sua palavra. Porque quando se tem credibilidade, você tem um lastro por trás. Você tem uma autoridade, você tem uma integridade, você tem uma história. Veja, eles iam entrar numa fria se Josafá não estivesse no meio do negócio. E Eliseu foi claro: eu não respeito você, você não é íntegro, você não serve a Deus, mas por causa de Josafá, se eu não respeitasse a ele, eu não iria nem olhar para você. Então, ele foi consultar a Deus. Olha que maravilhoso isso aqui. Versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor, trazei-me um ministro, trazei-me um tangedor. Tangedor era um músico, porque a música tem um efeito de inspiração, meus irmãos. Quando nós adoramos aqui, nós não cantamos para preencher um pedaço do culto que não tem o que fazer, não. Uma apresentação, um show. Não. A música, ela tem um papel profético. Você vê que todas as vezes que nós adoramos aqui, qualquer um que sobe aqui, sobe inspirado por Deus para conduzir o culto numa direção. Por quê? A música de Deus, que atrai a presença de Deus ainda mais, para manifestar-se aqui, atrai a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, e a profecia flui. Como está acontecendo, como acontece nos nossos cultos. Então ele falou: traz um tangedor, traz um arpista aqui, né? E o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele então disse, olha o que ele disse aqui, que é o centro da mensagem. Assim diz o Senhor. Vamos ler juntos aí, por favor, o verso 16. Vamos ler a profecia. Lucas, você pode vir aqui para o teclado já, por favor? Cadê você, Lucas? Lucas 3,16. 2 Reis 3,16. Vamos lá. Vem, Vitor. Vitor, vem cá já. Está acabando. Acabou já a ministração. Pode vir o Daniel, todo mundo aí. Vem todo mundo, chama todo mundo. Vamos aqui. Assim diz o Senhor. O que o Senhor disse para fazer? Versículo 16. Fazei neste vale o quê? Muitas covas. Fazei neste vale muitas covas. Aqui é o provocar milagres. O que estava faltando lá? Água. A cena é a seguinte: a água corre pelo monte ou corre pelo vale? Pelo vale, mas o vale estava seco. Deus falou para eles: olha, façam neste vale aí muitas covas. Muitas covas. Porque assim diz o Senhor: vocês não sentirão vento. Vocês não verão chuva. Todavia, este vale vai se encher de tanta água que bebereis vós, bebereis o vosso gado, bebereis os vossos animais. E ainda isto é pouco, porque Deus não faz as coisas na medida. Efésios 3,20 diz que Ele faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ainda isso é pouco, ainda isto é pouco.
de maneira que ele também entregará Moabe nas vossas mãos. Esse inimigo que está querendo destruir vocês, Deus vai entregá-los nas vossas mãos. Quem que entrega os inimigos? Quem que ia matar os inimigos? Deus. Quem é que tinha que fazer as covas? Os homens. Meus irmãos, isso é lindo. Deus decidiu trabalhar conosco em parceria. Ele poderia fazer tudo sozinho, Ele é Deus. Ele é soberano. Mas Ele deu a mim o privilégio e a você o privilégio de sermos parceiros dEle nos milagres que Ele quer fazer na sua casa, na sua família, na sua vida financeira, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus estudos, todas as áreas da sua vida. Ele quer usar você. Como é que Ele vai usar você? Fazei neste vale muitas covas, bebereis vós, eu vou dar para vocês os inimigos. 19, ferireis todas as cidades fortificadas, todas as cidades e todas as boas árvores cortareis, lá tapareis todas as fontes de água. Deus está falando, façam covas. E ali, conforme vocês forem andando, vocês vão identificar algumas fontes de água. Vocês tapem aquelas fontes de água lá. Por que tapar a fonte de água? Para ninguém pensar assim, a água saiu dali, saiu dali. Tapem a fonte de água. Sabe o que eu aprendo com isso, Carlão? Quanto mais difícil a coisa para Deus, mais a adrenalina dele mais mexe com o negócio. Quando está muito fácil, ele fala, não. Abraão era potente, era produtivo. Ele falou, não, eu vou esperar ele ter 99 anos. Está muito fácil, você vai falar que foi ele. Minha potência, minha virilidade. Não, ele espera o negócio ficar ruim mesmo. Boa notícia para você, né? Jesus não sabia que Lázaro estava passando mal e estava para morrer, Gostão? Sabia. Ele podia chegar antes lá de orar por ele. Você está com pneumonia, Lázaro? Receba saúde. Não, ele chegou depois que ele morreu, depois de 4 dias. Deixa eu descer aqui, conversar com você um pouquinho mais de perto, que eu gosto de descer assim, olhar bem nos olhos da turma. Tem coisa na nossa vida que Deus está esperando ficar mais legal ainda para Ele interagir. Se Ele fizer agora, vai ser pequeno o milagre. Você vai falar assim, realmente, estava na hora. Afinal de contas, eu fiz por merecer. A gente tem que fazer por merecer. Tape as fontes. Faz a sua parte. Nós muitas vezes, Marcelo, não nos preocupamos com a nossa... 2 Marcelo, falei para um, o outro sorriu, mas eu lembrei que tem um moreno e um loiro aqui. Atingiu os dois. Os 2 Marcelo. O Marcelo preto e o Marcelo branco. Muitas vezes nós nos preocupamos com aquilo que Deus tem que fazer, ao invés de se preocupar com o que nós temos que fazer. Como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai fazer? Senhor, como é que Deus vai fazer? Senhor, quanto o Senhor vai fazer? Que hora o Senhor vai fazer? Que dia? Com quem? Como? Não se preocupe com o que Deus vai fazer. Eclesiastes 3,14 diz que tudo quanto Deus faz, Ele faz formoso, perfeito, no seu devido tempo. Relaxa. Preocupe-se com aquilo que você tem que fazer. Fazei neste vale muitas covas. Tape as fontes. Não vereis vento, não vereis chuva, porém este vale vai se encher de tanta água que você vai beber dele, os seus animais, o seu gado, tudo vai beber. Agora que é a parte legal. Agora que é a parte legal. Versículo 20. Pela manhã, pela manhã o negócio, meus irmãos.
Salmo 35 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É de manhã que a coisa acontece. É de manhã que as misericórdias do Senhor, toda manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Amanhã será um novo dia e você vai acordar diferente. Que Deus está preparando algo para amanhã. Amanhã, para amanhã de amanhã. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares. Pela manhã, no momento de celebração, momento de culto, momento de primícias com Deus. Eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Não teve chuva, não teve trovão, não teve nada. Foi sutil, foi silencioso a coisa. Porque o nosso Deus trabalha no turno da noite. O guarda de Israel não dorme. Ele não dorme. Ele não se cansa. Enquanto você está dormindo, descansando, Ele está trabalhando por você. A hora que eles chegaram de manhã, a noite toda escoou aquela água que ninguém sabe de onde veio. Ninguém sabe de onde veio. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos que cingiam de cinto, desde o mais novo até o mais velho, os moabitas ficaram sabendo. Olha, os reis chegaram aí para pelejar contra... estão chegando aí, os inimigos estão chegando aí. Os moabitas se levantaram então. Veja só o que aconteceu. Desde o mais novo até o mais velho, levantaram-se de madrugada, saindo o sol sobre as águas. Atenção ao milagre. Bateu o sol sobre as águas. Lembra-se que a água correu a noite toda, encheu o vale que eles haviam feito. O sol nasceu, bateu sobre as águas. Olha aqui o que aconteceu. E saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte dele as águas vermelhas como sangue. Olha que detalhe importante. E disseram uns aos outros: isso é sangue. Certamente os reis se destruíram. Eles lutaram um com o outro, se mataram. Agora, pois, a presa ao Moabe. Vamos lá, vamos pegar os despojos. Eles se mataram entre si. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram, feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também ali feriram os moabitas. Arrasaram as cidades e cada um deles lançou a sua pedra em todos os campos, entulharam, taparam todas as fontes de água, cortaram todas as boas árvores, até que só Aresete ficou com seus muros, mas os que atiravam com funda cercaram e os feriram. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom. Porém não puderam. Então tomou o seu filho primogênito, olha que loucura que esse homem cometeu, que havia de reinar no seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro. Ele entrou no processo de loucura. E esses moabitas, eles faziam isto. Eles sacrificavam os próprios filhos aos seus deuses. Num ato extremo de ver uma intervenção do seu Deus, eles pegavam o seu filho primogênito que sacrificava. Ele fez isto para tentar se livrar. Sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel, por isso se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Meus irmãos, moral da história: Deus quer que você faça covas. E o que é fazer covas? É você usar aquilo que Deus te deu. É você identificar aquilo que Deus te deu. São os talentos que Ele te deu, são os dons que Ele te deu, é aquilo que Ele já te deu. O milagre na sua vida vai acontecer a partir daquilo que você já tem, não é daquilo que você vai ter. Milagre é Ele que vai fazer, você só precisa cavar covas. Cavar covas é se preparar. Cavar covas é você se aperfeiçoar. Cavar covas é você usar bem o seu tempo. Cavar covas é você estudar. Cavar covas é você vender coisas que não trazem nenhum benefício para você e pagar o que você deve. Eu quero encerrar dando meu testemunho para você. Eu estava para casar. Vou dar meu testemunho para você.
Vocês acham que a gente não tem problema na vida? Lembrei disso orando aqui hoje. Falei, Senhor, eu queria exemplificar essa história com uma experiência minha pessoal. Eu estava noivo. E eu me enrolei financeiramente numa situação. E eu era cristão já. E eu comprometi o nome de Cristo. Comprometi o meu testemunho. Eu fiquei devendo. Mas eu tomei coragem e fui falar com o meu credor. Falei, bom, vou falar com ele. Vou encarar essa situação. Preparei, fui lá, falei, ó, aconteceu um revés da minha vida. Falei, ó, o cara vai entender, né? Vai ser, poxa, é verdade, acontece com todo mundo. Rodrigo, o cara me deu um escracho. Mas me deu uma escrachada, Zeca, de humilhar. Eu falei, ei, Senhor, deu errado. Eu achava que falou assim, não, fica tranquilo, isso acontece com todo mundo. Mas eu precisava daquela escrachada, Daniel. Saí dali, eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Fui para casa, estabeleci um tempo de oração, Deus falou comigo esse texto. Fazei neste vale muitas covas. E eu fiquei procurando, Renata, o que eu podia fazer para aumentar minha renda, porque dentro da minha renda eu não ia conseguir pagar aquilo. Foi aí que eu caí de cabeça no ramo de fotografia e fiz um curso de fotografia e fui me aperfeiçoar. E aos finais de semana, a Alice sabe disso, eu não tinha final de semana, assim como o Marcelo faz também. Final de semana era fotografando casamento, aniversário, porque eu estava para casar, eu precisava compor minha renda, eu precisava pagar aquilo. E eu comecei a fazer covas. Deus enviou um milagre, eu paguei tudo, fui lá, restituí minha amizade com aquele cara que era meu credor. Ele falou assim, olha, você é um menino de honra. Eu tinha 23 anos. Você é um menino de honra. Era um ímpio. Mas ele me abençoou. Quando eu paguei tudo ele me abençoou. Então, meus irmãos, eu sei o que é isto. É você que tem que identificar o que Deus te deu. Milagre não cai do céu. Milagre vai acontecer na sua vida. Fazer covas é você se levantar de madrugada, vir aqui orar conosco. Fazer covas é você preparar o seu currículo e ir atrás. Fazer covas é você orar, Senhor, me mostra onde estão os meus talentos e meus dons que Tu me deste. Fazer covas é tudo isto, é estudar, é se preparar, é fazer um curso. Em vez de ficar perdendo tempo em rede social, estuda. Tantos cursos gratuitos na internet hoje. E você fica atrás de piadinha, mandando piadinha para os outros. Faça covas. Faça covas. Falei isso com um amigo meu, com um empresário que dizia que estava numa situação dificílima. Teve que vender os 2 carros dele, Osmar, não tem nem onde tirar mais. Eu orei com ele, Deus me deu essa palavra. Ele falou, eu deixei lá o escritório, eu ficava na operação, larguei, eu fui atrás de clientes. Semana ele me ligou aqui, Osmar, aquela palavra, por isso que eu estou pregando para você, que eu fui incentivado pelo testemunho, aquela palavra que você compartilhou comigo. Eu tenho feito covas, eu fiz tantas covas que eu não tenho agora como, eu preciso contratar mais gente, tanto serviço que está. Como aconteceu com o Washington, que testemunhou aqui. Como vai acontecer com você?